O assunto é os cristãos no mundo. Os cristãos no mundo. Como que os cristãos devem comportar-se no mundo? Todos acharam, né? Tem várias passagens, aqui vou ler começar 15, 16 e 17 versículos. Então ele diz aqui que é para não amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qualquer, irmãos, amigos, qualquer que seja os encantos das atrações do mundo, porque no mundo há muito encanto, você fica encantado com muitas coisas, e esse encanto nos atrai a eles. Mas isso é do mundo carnal. E em seguida, logo vem, logo se desvanece, logo se acaba as coisas desse mundo. O mundo dizem que acaba para quem morre. O mundo aqui acaba para quem morre, realmente. Mas para a alma não acaba. Para o espírito não acaba aqui. Para o espírito não acaba nunca. A alma nossa, ela é eterna. A alma. E a alma, ela necessita do Salvador. A alma, para ela viver eternamente com gozo, descanso, no repouso. Hoje estudamos de manhã sobre o repouso de Deus, de Hebreus. Ela precisa aceitar Jesus Cristo na vida, aqui nessa vida. Quem continua falando dos cristãos no mundo, quem continua fazendo a vontade de Deus, olha, fazer a vontade de Deus. Todos os cristãos estão fazendo a vontade de Deus? A resposta é não. Perfeitamente, nenhum cristão faz a vontade de Deus perfeitamente, mas deve procurar fazer a vontade de Deus. Mas através de quem? Do nosso esforço, através da igreja. A igreja, ela tem parte disso nas vidas de cada um, porque ela ensina. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, que alguém possa fazer a vontade de Deus. E para aceitar Jesus Cristo, aceitar a salvação de Deus, de morar lá no céu, é através de Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso dono. E permanece nele para sempre quem tem ele. De verdade, permanece. Ele não abandona o Salvador. Não abandona o Salvador e demais. Não abandona a igreja dele. Lembre
Evidentemente, Jesus, ele disse para os discípulos, dizendo para Pedro, para os discípulos, que edificar a igreja dele, não falou as igrejas, a igreja dele, que é a igreja local, baseada na doutrina que ele deixou para os apóstolos. Se aquela igreja, nós e muitas igrejas que estão seguindo a doutrina dos apóstolos, que ela tendo Jesus, Senhor, como seu cabeça, como castiçais, hoje isso daí é Apocalipse, voltei, visitante, né, por isso. Mas o candeeiro da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, o candeeiro castiçal, onde está colocada a lâmpada que ilumina. Cada um de nós pode ser um candeeiro, onde tem morada do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, as nossas vidas, iluminar o mundo para as pessoas que nos olham para nós. Só que este mundo ele é passageiro. E o cristão que permanece nele não desiste, não para no meio do caminho. Muitos cristãos hoje estão parando no meio do caminho. Quantos nos pararam? Não aguentaram seguir a corrida cristã. Os cristãos, eles devem pedir a Deus através de oração. Aí, ele precisa fazer uma parte de esforço dele para ele considerar como peregrinos neste mundo passageiro. Nós estamos para uma caminhada, uma corrida espiritual. E essa corrida aqui, ela tem um prazo. Cada um de nós tem uma validade aqui nessa vida. Vocês viram, chegou o dia, partiu alguém, era o dia dele. Por que não foi ontem? Tem que ser hoje. Está tudo no livro da vida, tudo com Deus. Um mundo passageiro, consciente de que estão passando por alguns dias aqui. Alguns dias. O momento é curto. Eu estou com 67 anos falei para vocês. Cada um, onde tem 70 e pouco. A gente não percebeu, parece que passaram esses anos. A gente começa a pensar, olhar para trás, fazer uma recordação, uma análise. Quando nós éramos crianças, eu comecei hoje brincando com o meu netinho, tem quantos anos? Não sei se é 7 ou 8 anos que diz. E com 7 anos eu entrei na escola. Isso parece que faz tanto tempo. Eu lembro que fosse agora. Passa. E a gente fica envolvido em muitas coisas e não envolve as coisas de Deus espirituais. Mas já preparado por Cristo. Tudo está preparado por Cristo. Nós não precisamos fazer nada. A única coisa que Deus deixou para nós fazer é o que está no nosso alcance, de aceitar Ele. A Anitta chegou daí afora, aí está atrás, eu não preciso. Ela tinha entrado, estava do lado dele. Olha,
sabendo o que nós podemos fazer, é aceitar Ele. Enquanto nós estamos viajando, esse dia hoje de manhã foi uma viagem, acabou a corrida, uma viagem. Então, para a terra prometida. E essa terra prometida está nos céus. Está nos céus. Achou? Está nos céus com Deus, essa terra prometida, essa morada. E pelo que a gente está percebendo, ninguém está cobiçando essa morada. Todo mundo está correndo atrás daqui, dos tesouros aqui. Está interessado aqui. Quer fazer a vida aqui. Sendo que depois morre. Acaba tudo. Não leva nada. Então nós devemos construir aqui, mas também a construção nossa, na nossa casa eterna lá no céu deve estar construída primeiro, que Cristo já construiu ele na cruz. Então precisa que aceita de graça essa casa que está preparada para nós, cada um de nós. Muitos confiam em seus bens materiais. Até um certo limite, nós confiamos, devemos que confiar. Confiar em nossa casa, onde nós moramos, que nos protege. Confiar no carro, que nós sempre vai sair viajar se o carro está em ordem. Confiar nessas coisas. Mas essas coisas, confiar que ela é aqui. Acaba aqui. Não necessito dessas coisas aqui. Agora, e o futuro? E para depois da morte? Ninguém está preocupado com depois da morte? Morreu, descansou. Eu falei ontem, que eu falei que aquela pessoa que estava falando ontem. Falei, o que fala que morreu, descansou. Só descansa quem morre em Cristo. O corpo descansa, realmente. Se ele é doente, você está sofrendo, ele vai descansar, ele não vai sentir dor, mas é a alma. O pior é o sofrimento da alma, onde ela estiver sem morrer sem Cristo. É eterno. E nós, enquanto o mundo, enquanto nós, naquele tempo, só confiávamos, quando nós estávamos no mundo, porque o mundo corre atrás hoje, corrida do ouro, atrás do ouro. E quando uns confiam nessas coisas, nós confiamos no Senhor, porque somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Selados, carimbados. João não está ensinando que a nossa obediência merece a vida eterna. A nossa obediência merece o inferno. O que merece é a obediência de Cristo. Ele obedeceu em nosso lugar. O que é para nós obedecermos? O que Deus Pai exigiu, Cristo obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. Então, somente a obediência de Jesus, elas podem satisfazer as exigências de Deus. A nossa obediência não satisfaz a obediência de Deus. Efeito de salvação. Agora, efeito de galardão, falando um cristão regenerado, nascido de novo, a nossa obediência, Deus, Ele recompensa. Ele recompensa desde a
promessa. Agora vamos ver lá Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. No versículo 13, aí cada um faz uma pergunta para ele mesmo. O apóstolo Paulo diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho é da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o apóstolo Paulo fez uma pergunta aqui, sem ter um ponto de interrogação. Ele falou: em quem também vós estáis? Ele fala: depois, você ouve o sermão, ouve alguém falando, que ouviste a palavra da verdade, a verdade da cruz de Cristo, o evangelho da vossa salvação. Evangelho, as boas notícias, as boas novas. Essa é as boas novas que Jesus trouxe, veio do céu e trouxe para o mundo. Boas notícias. Por que fala boas notícias, boas novas, que é o evangelho? Porque uma boa notícia é dizer para o ser humano, para o mundo, que tem uma saída agora dessa vida do inferno, da condenação de Deus. É a boa notícia. Que boa notícia? Que você aceitar Jesus, ele morreu na cruz. É uma ótima notícia, uma boas novas. Você é salvo, mas salvo aqui. Nós aqui, podre de pecado, cheio de defeito. Tem hora que faz tanta coisa trabalhada, coisa errada. Vocês imaginam só um assassino, um roubador, um adúltero. Dizer que uma pessoa dessa tem chance de morar nos céus? Não parece que Deus é injusto? Uma pessoa que faz tanto, agora, quando é um religioso, um bom, que nunca fez nada para ninguém de mal, só fez o bem para o outro, obediente de pai e mãe, nunca deu trabalho, vive bem uma vida aqui. Parece que isso é fácil e às vezes não é. E em contrapartida, vê aquele que está até no pescoço de tanto ofender a Deus. A gente vê a sociedade, vê na televisão, nas ruas, nas cidades grandes, quantos assassinos, quantos drogados, quanto mal que faz, não pensa uma vez, não dizer nada para matar uma pessoa, sequestradores. Você olha bem para uma vida dessa pessoa. E saber que Jesus pagou os pecados deles também. Se arrepender e aceitar, vai morar no céu com o outro, com Jesus. Porque a salvação é por Cristo, por meio do novo nascimento. Aí ele fala aqui: a vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Sabe o que é selado? Foi o selo, o carinho, como marca de boi, gato. Quem trabalhou sabe disso, você marcava na raiz o nome do proprietário. Então nós somos selados, carimbados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, ele é o penhor dessa herança. Foi penhorado, nós temos a primeira parcela, uma parcela adiantada, que o restante dessa parcela, desse penhor, vamos receber na volta de Cristo, que é o nosso corpo glorificado.
com esse penhor. Tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aí no 14 ele fala assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Agora, a mesma carta, 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E no 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna. O testemunho é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu estou falando, usando palavras, mas é da Bíblia, é de Deus, ele que disse, que é a história da cruz, a vida eterna vinda de Deus em Cristo Jesus, que é a fonte da nossa salvação. Não está na religião. As pessoas têm esse hábito de dizer, cada um tem a sua religião, mas não é assim. Cristo, ele é um só. Falei aquele dia também lá. Só existem duas classes de pessoas em cima dessa terra: salvos e perdidos. Não tem mais, não tem um meio, não tem uma terceira opção, não tem. Só tem duas. Para ir para o inferno não precisa fazer nada, nada. Basta nascer, continuar vivendo até morrer. Mas para ir para o céu precisa fazer algo. Depois que nasce fisicamente, aí precisa de um novo nascimento que vem de cima, para ir para o céu. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 também. Pedro fala: amados. Está falando para nós hoje. Nós somos amados. Propenso-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que combate contra a alma. Está falando para os cristãos do mundo. E depois que morreu, ele não está mais no mundo. Enquanto nós estamos aqui no mundo, nós devemos que abster-se das concupiscências, de larga, abandona de tanto pecar. Se tem alguém entre nós aqui, entre os irmãos, que está pecando muito, está ofendendo a Deus, e tem como Adão basta, não basta. Cada um analisa assim perante Deus. Concupiscência carnais, coisa da carne, que combate contra a alma. Então devem ser diferentes dos que estão ao seu redor. Nós, cada um, membro da família de Cristo, em qualquer lugar que existe, em qualquer lugar da face da terra, todos cristãos, ele deve ser diferente dos que estão ao redor. Aí ele está falando, tal, que estão sozinhos, onde tem bastante pessoas que não têm a mesma fé, ou que eles estão observando os princípios morais de Deus nas nossas vidas. Vê que nós estamos praticando o amor. Primeiro, amor a Deus e amor ao próximo. E não perdendo também a sua dignidade. O cristão deve viver no mundo, mas com dignidade, que todos confiam. Ele não deve perder o equilíbrio
equilíbrio espiritual. Dignidade como portadores da imagem de Cristo, a imagem de Cristo em nós, Cristo Jesus, dando o seu testemunho de servo de Deus. E também o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o que ele diz? E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí é o cristão no mundo. Não é o cristão da igreja. O cristão da igreja, todo mundo é fiel. E deve ser assim, deve ter um respeito na igreja, nos cultos. Porque Salomão diz em Eclesiastes, acho que é o capítulo 4, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é guardar o pé está dentro do sapato e está guardado. Né? Guarda, proteja, guarda o teu pé. Reverência a Deus, respeito para uma casa de Deus, outra casa de nossas orações. E fala, transformados. A atitude mental de cada crente deve ser determinada e remodelada pelo crescimento espiritual, pelo conhecimento do Evangelho mediante o poder do Espírito Santo. Por isso que ele diz, não sede conformado com este mundo, nós devemos conformar com o sistema deste mundo. Nós devemos conformar com um sistema bom, ideal. Mas é muito difícil a gente ver um sistema no mundo que está afinado com Deus. Não está. A Bíblia disse, em João, o mundo está, como é que fala o mundo já? Quer dizer, em outra versão, o mundo está no maligno. E está o cristão junto no meio. Então ele está dizendo, mas sede transformados. É para nós ser transformados. Nós não vamos transformar o mundo de forma alguma. É difícil transformar nós mesmos, só Deus. Difícil um cristão marido transformar na mulher. Os filhos, que deveria ser bem unidos, os dois casais, família, servir ao Senhor. Não o marido com um lado, a mulher com o outro. Não, isso, o marido vem, a mulher não vem, filho não vem. Isso não agrada a Deus. Então, quer dizer, é tudo por Deus. Nada de a carne faz isso. É tudo pelo poder do Espírito Santo e pelos interesses da vida eterna e não pelas modas passageiras deste mundo, desta época. 2 Coríntios 4,18, se der não vai dar para ler. Somente através dessa renovação que nós foi uma renovação na nossa vida. Você imagina, só vamos cada um de nós, eu e vocês, se daí não tivesse aceitado a Cristo, onde estariam agora? O que eu estava fazendo agora? Eu não sei. Deus sabe o que eu estaria fazendo. E a nossa renovação é através da santificação, que o crente ele torna sensível o bastante para provar e discernir bem
em consonância ou concordância com a vontade de Deus. Em cada situação, está em conformidade com Deus. Eu vou ler 2 Coríntios 4,14 para parar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então é isso, irmão. Então eu comecei. Não ameis o mundo e nem o que no mundo, mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, vamos ficar com essas palavras, com os hinos que nós cantamos, vamos cantar mais um. Que tenham uma boa semana a todos. Vamos procurar servir mais a Deus, orar mais, orar pela essa igreja, orar pelas outras igrejas e as nossas famílias, nossos vizinhos, as dificuldades que tem, porque ninguém quer servir a Deus. Se nós cristãos, nós povo de Deus, não fizer a frente, vai esperar que os outros façam. Amém? Então vamos louvar a Deus. Quem que vamos cantar? Qual hino? 257, está aberto aqui, vamos cantar ele. 257, quem é que vai? Olha.
mais uma vez, né, damos graças por mais esse culto, por mais esse momento, né, pela tua presença, por essas palavras expostas, pela confiança e a certeza que nós temos da nossa salvação eterna, através do sangue de Cristo, derramado na cruz. Pedimos pelo futuro dessa igreja, né, o futuro essa semana e o futuro próximo, né, que o Senhor possa abençoar, que ela sempre possa permanecer aqui aberta. Abençoe aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né, que dependem de nós, né, que estão perto de nós, que possamos, né, que o Senhor possa abençoar, no nome do tipo mal. Pedimos mais uma vez pelo nome de José e Olívio, que estão completando mais um nome de vida, que o Senhor possa abençoar. Colocamos nas suas mãos o futuro do Olívio, que o Senhor possa abençoar, né, de todas as formas, né, que estamos perto dela. E o pastor também, da direção, né, que o Senhor possa estar abençoando a força física necessária, espiritual, principalmente, né? E ele é a esposa dele. Que essa semana possamos glorificar o nome do Senhor, onde quer que estejamos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, um minutinho para mim? Vai gravar? Não, posso ir. Pode falar.